Ron é o melhor detetive prodígio da história da Blue, que é o maior departamento de detetives do mundo. Mas um dia, em um treinamento, todos os suspeitos que ele perseguiu morreram, botando ele sob suspeita. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na verdade eu tô refazendo esse resumo. Quem é das antigas aí eu acho que vai lembrar. Várias partes caíram por direitos autorais, postei e repostei várias vezes, já que eu não manjava muito ainda dessas coisas, mas agora eu acho que vai. E esse anime foi o primeiro vídeo que ele começou a bombar, pessoal, aqui no canal, e eu vou tentar levantar ele de novo. E pessoal, quero apresentar para vocês a Meta TV, um serviço de streaming que tem de tudo, desde filmes, séries, desenhos, principalmente animes, que são atualizados diariamente, além de canais ao vivo também. O Meta é suportado em vários dispositivos, como celulares com sistema Android, Smart TV, entre outros. E é só usar o código de ativação aí que você tá vendo na tela, mais seu e-mail para ganhar um teste de 7 dias gratuitos, para aproveitar para maratonar algo e conhecer a plataforma. Então eu vou deixar aí na descrição e no comentário para baixar o aplicativo. Então sem delongas, bora pro vídeo. Tudo começa na primeira divisão de investigações, onde a Mami avisa que já apareceu a quinta vítima e diz que precisam ampliar as buscas. Ela então chama o inspetor Ishiki, que fica preparado para receber as ordens, mas ela manda ele ir para casa e dormir. Ele responde que consegue virar 2 noites seguidas, porém a Mami fala para ele não entender errado, pois não tinha nada pior que um incapaz motivado que nem ele, já mostrando aí que o nosso mano aí é chacota no trabalho. Depois disso, Ishiki aparece conversando com o Sr. Kiku, que fala para Ishiki que ele ia acabar sendo expulso da primeira divisão de investigações, pois Ishiki já deixou o suspeito fugirem 3 vezes, por ter acreditado no papo deles, além de outras gafes cometidas. E o Sr. Kiku ressalta que gosta da honestidade dele e da sua maneira de agir sem pensar, apesar disso ser péssimo para um inspetor. Nisso, Ishiki comenta sobre o medo que a população está sofrendo por conta de uma onda de assassinatos, e ele não quer ficar quieto sem fazer nada. O Sr. Kiku então aproveita e começa a falar mais sobre esse caso, sobre as dificuldades que a divisão está tendo, que tem um certo alguém que conseguiria resolver o caso. Na hora, Ishiki se interessa pela tal pessoa, e o Sr. Kiku fala que a tal pessoa é um detetive diferenciado. Ishiki então vai até o local do tal detetive. Ele confere a foto para reconhecimento e vai até a localização. Ishiki faz menção de tocar o interfone, mas uma voz ressoa dizendo para o Ishiki não esperar nada e resolver sozinho. Ishiki fica sem entender e tenta descobrir de onde a voz estava saindo, que estava bem óbvio que estava saindo do interfone na frente dele. Nisso a voz grita, se recusando a atender. Nisso Ishiki se assusta e acaba caindo, mas depois de algumas insistências e falar que o Sr. Kiku mandou ali, o tal detetive decide abrir a porta. O cara sai e parecia um Zé Ninguém, e Ishiki grita perguntando quem era ele, mas era nada mais que Ron Kamonohashi. Ishiki nota a diferença da foto para ele de agora. O cara era todo arrumadinho e agora estava jogado assim. Ron então entra para dentro da casa e simplesmente se joga de cara no chão. E ainda diz que o chão sabia de todas as suas decepções e não tinha TV nem internet, nada, ele se privava de qualquer informação de fora. E Ishiki já começa a ver que o cara não parecia girar bem da cabeça não, completamente deprê. Então Ishiki fala que precisa de ajuda, mas Ron na hora se recusa, dizendo que Ishiki não era o primeiro a ir ali, pois o Sr. Kiku já havia enviado vários para serem colegas deles, mas ele recusou todos. E se pergunta se o Sr. Kiku quer tanto assim que ele se levante novamente, porém que ele sabe que ele não pode ser mais detetive, o que deixa Ishiki surpreso, pois ele foi ali para pedir ajuda dele, que é um detetive. Ishiki então começa a falar do caso que estava acontecendo, e Ron simplesmente começa a gritar para não escutar nada, deixando o Ishiki sem entender nada. E Ron fala que não é mais detetive e nem quer ouvir sobre casos não resolvidos. Ishiki então fica indignado e diz que vai embora, e Ron diz que era melhor assim, pois ir no santuário pedir ajuda divina combinava com ele mesmo, se referindo ao Ishiki, que fica surpreso e questiona como Ron sabe que ele foi no santuário. Então Ron ressalta o pólen de Piero no ombro, que só cairia nele depois de andar pelo santuário de Akana, dali da região mesmo. Além disso, tinha a latinha de café fechada no bolso esquerdo e o som das moedas do outro bolso. Isso mostrava que Ishiki trocou uma nota para fazer oferenda. Ishiki então fica impressionado com a dedução precisa de Ron. E Ron continua, deduzindo que Ishiki está tentando não ser expulso da divisão e por isso foi ali para pedir ajuda, o que era 30% certo segundo o Ishiki. E agora ele não tinha mais dúvidas e nota que realmente o desarrumado podia resolver o caso. Ele tenta pedir de novo ajuda, mas Ron se recusa de novo. Então Ishiki decide tentar na marra,
gritando sobre o caso. Ele grita, mas depois nota o tampão de ouvido no Ron, ficando furioso. Nisso o celular começa a tocar, era a chefe Amamiya. Ron então não gosta nada e dá um soco no celular mandando para longe. Porém, mesmo assim eles escutam Amamiya dizendo que a sexta vítima tinha aparecido e era pro Ishiki ir até o local. Do nada, Ron começa a se contorcer no chão, dizendo que não pode escutar nenhum caso, pois sente uma grande vontade de resolver, deixando Ishiki todo confuso. Porém, ele fala que não pode agir como detetive, apesar de querer muito trabalhar como um, pois resolver casos é a razão de viver dele, e fica maluco só de pensar, pois ele tem um distúrbio perigoso e fatal como detetive, que nenhum médico consegue resolver. E ele não tá brincando não, vocês vão ver ainda que é uma parada meio sinistra, a lá Code Geass. Então Ishiki fala que vai levá-lo junto no caso, pois vai ajudá-lo e vai dar apoio para ele no que precisar. Ron então pensa um pouco e finalmente aceita, mas com uma ressalva, que ele, Ishiki, não tire os olhos dele. Assim eles vão até o local. Ao chegar, o policial mostra o cadáver da vítima, e o policial explica que o rapaz era investidor particular e tinha um convite para uma festa da noite anterior, porém ninguém viu ele na festa. Nisso, do nada, Ron se joga ao lado do corpo, e ele já questiona o fato de um cadáver assim afogado estar ali, e se pergunta o porquê ele ter entregado todos os pertences sem resistir. O policial vendo questiona Ishiki se ele tinha dado os detalhes para ele, mas ele responde que não, e Ron diz que o cadáver está falando. Ele continua e diz que a espuma na boca indicava um provável afogamento, porém as roupas não estão amassadas e nem tinham machucados, além que pela roupa do rapaz parecia bem de vida, e o bronzeado no braço indicava que o relógio foi levado. Ishiki explica que em 9 meses, 5 pessoas foram mortas, em intervalos irregulares da mesma forma, objetos de valores roubados sem indícios de machucados e aparentemente afogados em lugares sem água. Então isso só podia ser magia, e todas as vítimas eram homens, e no histórico de onde cada um foi visto pela última vez, eram indo para algum lugar, como um encontro romântico, festas, casamentos, essas coisas. E Ron nota que a área comum dos trajetos era limitada, então eles se depararam com um assassino nessa parte. Porém Ishiki questiona o fato de não ter nenhum lugar para se afogar alguém, ainda mais tentar fazer isso contra um adulto. Mas Ron diz que tinha um lugar sim, e ainda fica animadão por não estar enferrujado. E Ron diz que ao se aproximar do cadáver com respeito, o cadáver também se achega a ele. Ron fala para eles irem logo pegar o assassino, pois já sabia quem era o culpado, deixando o policial e o Ishiki completamente surpresos. Logo depois, Ron faz Ishiki vestir umas vestimentas de pessoa rica, para usar como disfarce. Assim eles vão até um salão de cabelo, e Ishiki começa a ficar nervoso, se perguntando se ia dar certo o que o Ron estava pedindo. Ishiki então entra no salão e o barbeiro cumprimenta. Na hora do corte, o barbeiro manda Ishiki baixar a cabeça na pia de lavar cabelo, pois ia lavar o cabelo dele primeiro, de um jeito bem incomum por sinal. Pelo menos aqui no Brasil é meio diferente. Mas, continuando, Ishiki obedece e se abaixa. O barbeiro então espera uns segundos e chama Ishiki, que não responde. E nesse momento o barbeiro se revela, com um sorrisinho nada suspeito, né? Assim ele começa a ligar a torneira para encher de água. Porém Ron aparece, pegando o barbeiro no flagra, deixando o barbeiro todo sem saber onde botar a cara. E Ron diz que tinha bastante habilidade de abrir fechaduras. E Ishiki também se revela e diz que prendeu a respiração por 1 minuto. Porém ainda não sabia nada do plano, e Ron revela que as vítimas não mostravam estarem sob efeito de algo, e nem tinham ferimentos, nem mostravam terem resistido. Então o truque estava na pia de lavar cabelo, pois a pia estava com ar deficiente em oxigênio, já que o oxigênio do ar foi reduzido em 18%, e só bastava cortar 10% para seres humanos desmaiarem numa respirada. E só era jogar água quente em gelo seco, que o dióxido de carbono fazia o trabalho. E destaca que todas as vítimas eram homens com cabelo crescido, e todos tinham celebrações próximas, então era natural quererem dar um retoque no cabelo, o famoso cabelinho na régua, e obviamente iriam ir numa barbearia. E para reduzir as suspeitas, o barbeiro atacava só clientes novos, e foi aí que reduziu as buscas para lugares que aceitavam atender sem hora marcada, e precisava ser um salão meio escondido, mais perto de onde era possível conseguir gelo seco, e por isso fez Ishiki botar as roupas caras e falasse sobre coisas de ricos, pois o barbeiro escolhia justamente pessoas assim, e ele gravou tudo, então caso resolvido. Desesperado, o barbeiro sai correndo pelos fundos, mas não consegue,
já que Ron tinha trancado antes. E Chique então questiona o porquê dele ter feito tudo isso, e o cara simplesmente diz que foi por causa do dinheiro, pois foi vítima de um desses riquinhos aí, e passou a vida sofrendo com dívidas em ações. Então, resumindo, era apenas por ressentimento. Nesse momento, Ron simplesmente manda o cara se jogar do prédio, a lá Code Geass, pois quem faz caso com a vida alheia não tinha direito de estar no mundo. O barbeiro então entra num estado hipnótico e obedece Ron e se joga. E do nada também o Ron recobre a consciência, se perguntando o que tinha feito, mostrando que ele não tem um controle sobre essa parada sobrenatural. Ele fica todo preocupado, falando que tinha acontecido de novo, mas Ishiki conseguiu segurar o cara, deixando Ron bastante animado. Enquanto isso, o Sr. Kiku via tudo, com um sorriso no rosto. Depois disso, Ron revelou para Ishiki que o distúrbio dele era simplesmente de matar o culpado de forma involuntária, e depois do ocorrido não se lembrava de nada, e por isso a taxa de resolução dele é 100%, mas a de apreensão era 0, e assim foi proibido de atuar como detetive, e se afastou dessas coisas. Então ele manda Ishiki levar todos os casos para ele agora, chamando Ishiki de um desordenado de coração puro. Passando isso, é mostrado um flashback, onde várias pessoas estavam impressionadas, dizendo que o mistério finalmente tinha sido resolvido, e era um caso de um assassinato sem solução, que achavam que nunca ia ser resolvido, e o aluno que resolveu era o melhor que já tinha entrado na instituição. E esse aluno era nada mais que Ron Kamonohashi. Voltando ao presente, Ishiki vai até a casa de Ron de novo, e Ron animadaço já pergunta se tinha um novo caso para ele, mas Ishiki diz que não conseguiu nada, e Ron já se joga no chão, deprimido, e chama Ishiki de inútil, reclamando que o maior talento da Blue está sendo desperdiçado. E Ron explica que a Blue é a maior instituição de detetives do mundo, tanto que 100% dos grandes detetives estudaram lá, e de todos eles a nota dele era as melhores, assim sendo o maior gênio da história da Blue. O cara é diferenciado, meu amigo, diferente do nosso amigo Ishiki aí. Ron continua contando que apesar disso, houve um incidente durante um treinamento, onde todos os suspeitos que ele perseguiu morreram, e isso acabou o colocando sob suspeita, resultando assim em sua expulsão e perda da licença de detetive. E caso ele tente investigar sem autorização, a Blue vai o punir o mandando de berço. Então Ishiki questiona o fato dele ter investigado na última resolução deles, e Ron responde que é por isso que agora ele, Ishiki, vai fazer as investigações de fachada, pois irá controlá-lo por baixo dos bastidores, tipo uma marionete. E agora irá com ele nos casos para passar instruções, porém não será possível se ele não levar casos para eles resolverem. Porém Ishiki fala que era a Mamiya que decidia os responsáveis pelos casos, e mostra a foto dela pro Ron, que logo fala que a moça é muito bonita, e não era à toa que ela tinha fãs na delegacia, o que deixa Ishiki surpreso de como ele sabia disso. Ron deduz que a foto não foi tirada por nenhum deles, já que a Mamiya nem sequer tá olhando para a foto. Ishiki confirma e fala que foi um colega dele que tirou e mandou para ele, e que ela dava muito medo, pois nesse mesmo dia teve um caso de um homem morto encontrado às margens do rio, com ferimentos na cabeça, e eles decidiram ir até o local, e ele também pediu para ir, mas ela negou, e entregou mais um caso de baixíssima prioridade para ele, e ele até tinha a própria caixinha dele com um monte desses, e todo mundo ria da caixinha dizendo que era uma cesta de lixo. Porém Ron fala que ele, Ishiki, é quem vai rir um dia, pois a caixinha vai dominar o mundo. Assim Ishiki fala que tem um pequeno caso, um relato que o peso de um cofrinho diminuiu. Bom, talvez ele tenha começado a se exercitar. Ishiki fala que talvez por algum erro esse caso foi parar na primeira divisão, e talvez para ele, Ron, não seria interessante um caso bobo assim. Mas Ron se interessa na hora e levanta animado, e já bota disfarce e tudo mais. Assim eles vão até o local do ocorrido. Uma garota os recebe na casa, e Ron já tenta abrir uma mala falando que devia ser o cofrinho, mas ela fala que era só uma mala de viagem, que é da irmã dela que acabou de voltar para casa. Ela então mostra o cofrinho, o famoso cofrinho impossível de tirar moedas, o porquinho inviolável. Ron ressalta que o mais popular era o rosa, mas esse é amarelo. A garota diz que era porque só tinha o dessa cor na lojinha. Ishiki então questiona se ela e a irmã estavam fora no dia anterior. Ela confirma e fala que no dia anterior notou que o porquinho estava mais leve depois de voltar para casa. E do nada Ron se enrosca numas joias que eram da irmã da garota. E ele manda Ishiki se perguntar por que o ladrão não roubou as joias. E a garota diz que recentemente elas têm recebido várias chamadas silenciosas, e por isso trancou tudo ontem. Ron diz então que tudo ficou claro, mas que desiste. Uma casa trancada, um cofrinho inviolável,
então realmente é algo impossível. Nisso a irmã mais velha chega na casa e ela explica que anteontem foi ajudar os pais delas e passou a noite lá e voltou ontem. Então a irmã mais nova chegou em casa e viu que o porquinho estava mais leve, mas acha que isso é só impressão da irmã mesmo. Mas a irmã mais nova tem certeza que ele estava mais pesado antes. Eles então decidem que vão quebrar o cofrinho, assim eles quebram, e Ron fala que Ishiki vai enviar para a perícia avaliar as impressões digitais e que agora vai dar uma caminhada. E no fim da tarde, eles se encontram no local marcado pelo Ron. E a perícia constatou que não tinha nenhuma digital da irmã mais nova. E Ron fala que era como pensou. E mostra para Ishiki o rio, onde estava a Amamiya. Eles vão até ela que estava conferindo o cadáver de um homem morto, aquele do começo. E ela fala que tinha dito para o Ishiki não ir até lá. Ron então vai até o corpo e pede para que Amamiya deixe o caso com Ishiki. Ela sem entender nada pergunta do Ishiki quem era ele. E ele responde que era um amigo só. Ela fala então que deixar isso com Ishiki era uma piada e começa a achar graça, dizendo que se Ishiki não deixar ela com esse sorriso no rosto, vai pôr ele no olho da rua. Ron então se joga ao lado do corpo e dá um saco pro Ishiki, dizendo que agora era com ele. Ishiki então reúne todos para resolver o caso do cofrinho primeiro, mas a Amamiya fala para ele pular isso, já que é caso pequeno. Porém, Ishiki continua e fala que a perícia constatou que só tinham digitais da irmã mais velha nas moedas, e como não dava para retirar o dinheiro sem quebrar, bastava trocar o cofrinho por um outro zero bala, já que isso tudo não foi um roubo. O cofrinho foi quebrado e um novo cofrinho foi comprado e outras moedas foram colocadas dentro. E isso foi pela irmã mais velha, mas ela sem jeito pergunta o porquê ela faria isso, pois só era ela contar que quebrou. E como já diz nossa amiga Mônica, é agora que vem o plot twist, um mini plot twist para ser mais exato, né? Acontece que a irmã tinha que esconder a quebra do cofrinho e o motivo estava ali nas margens do rio, pois foi um assassinato daquele cadáver ali, pois quando a irmã mais velha estava voltando da casa dos pais, um stalker estava esperando, o que explicava as chamadas silenciosas. Seguindo, a irmã fugiu para dentro da casa, pegou o cofrinho que era bastante pesado e acertou o stalker que faleceu. E como o sangue se espalhou pelas moedas, ela comprou um novo e botou novas moedas. Por fim, levou o corpo dentro da mala até as margens do rio, e o tamanho da mala era muito grande para quem ia passar só uma noite na casa dos pais. Então o caso do cofrinho e o do cadáver estavam ligados. A irmã mais velha fica sem reação e acaba confessando que era verdade. Ishiki tenta abafar, dizendo que a culpa foi do stalker, porém a Amamiya fala que a ocultação de cadáver era crime grave. Nisso Ron de novo a lá Code-Geass manda a garota se jogar no rio. Ela então sai correndo, a Amamiya tenta impedir, mas não consegue. Então Ishiki se joga no rio e salva a garota. Logo depois, Ron recobre a consciência de novo e nota que Ishiki conseguiu impedir a tragédia novamente. Passando tudo isso, na primeira divisão, a Amamiya diz pro Ishiki que a irmã pode diminuir a pena caso seja reconhecido que ela agiu em legítima defesa, pois isso ia ser levado em consideração com a ocultação de cadáver. Porém, o problema era dele com o amigo dele, que violou regulamentos, e ela pergunta qual era o nome do amigo dele. Nervoso, Ishiki fala que era Camus, e ela simplesmente fala que agora era o mestre Camus dela. Enquanto isso, dentro da Blue, eles conversam sobre Ron, sobre a suspeita que ele tinha retomado as atividades como detetive, mas que há 5 anos ele tinha sido expulso. A diretora então fala que a Blue busca a verdade e treina os detetives para que a justiça não seja ofuscada pelo mal. E um detetive que tira a vida das pessoas é inaceitável. Então Ron deve ser investigado. Nisso um dos instrutores da Blue se levanta e diz que irá cuidar da tarefa. Passando o último ocorrido, Ishiki aparece desesperado indo até o Ron, que tinha ligado para ele falando que tinha uma emergência. Mas chegando lá não era nada, era só porque não deixaram ele comprar a ração do gato dele fiado. Nisso o coitado do Ishiki teve que pagar a conta. A atendente então dá um bilhete para ele de um sorteio da loja. Eles aceitam e vão até o cara que tinha que ir para fazer o sorteio. Então todo animadão o Ron gira e tira a bola premiada, a bola de ouro. E o cara o parabeniza falando que era o melhor prêmio, a viagem nas termas. E ainda diz que era perfeito para os dois, já que eles são um casal. Nisso, enquanto Ron assina o nome dele com Ishiki, o vendedor ressalta que o primeiro e o segundo prêmio saíram no mesmo dia. E assim o Ron e o Ishiki vão embora. Porém, nesse momento, um dos instrutores da Blue aparece, descobrindo para onde Ron e o Ishiki iam. E era aquele que falou que ia cuidar da tarefa. Depois disso, já aparece o Ron e o Ishiki indo para as termas. E o motorista animadão fala que eles dois tinham muita sorte, pois antes deles chegarem, estava caindo uma grande chuva em Benizome. E agora estava com o céu completo
completamente limpo. O motorista então entrega um panfleto do lugar da pousada para o Ishiki e começa a falar sobre curiosidades do lugar. Por exemplo, o porquê do nome das termas é Benizomi. Ele revela que há muito tempo as folhas de outono ficaram num tom vermelho chamado Beni, e um senhor daquela época viu o reflexo dessas folhas na água, nas termas, e chamou de tingido de carmesim. Porém, Ron nota que o panfleto estava errado, pois dizia que era para a pousada principal, o que não era o caso deles. O motorista então fica todo sem jeito e espantado. Assim ele dá outro panfleto, só um xerox preto e branco, já mostrando como ia ser o nível do lugar. E chegando ao local, o motorista não quis nem saber, só deixou os dois e meteu o pé. E ao olhar ele veio que realmente a pousada estava caindo aos pedaços, e parecendo que tinha passado um furacão. Porém os donos aparecem animados para recebê-los. Porém uma outra pessoa nada suspeita aparece também, o detetive infiltrado da Blue, que aparece como um dos funcionários, e ele já vai até Ishiki falando que agradecia pelo desempenho dele como policial, o que deixa Ishiki surpreso e se perguntando como ele sabia disso. O cara responde que era por causa de sapatos de couro, que estava com a biqueira bastante arranhada, e isso só acontece com pessoas que correm muito, o que é o caso dos policiais. E Ishiki fica impressionado com a dedução, porém Ron fala pro Ishiki para ele não se enganar, porque se for assim os repórteres também correm muito, e que na verdade ele conseguiu essas informações com a reserva deles antecipada, que continha tais informações. O cara então já começa a mudar de assunto, falando que foi apenas um truque de boas-vindas. O cara então começa a explicar um pouco sobre o lugar, e fala que o banho a céu aberto é de correnteza natural, e que eles podem usar até as 8 da manhã de amanhã. E o jantar é servido às 17 horas no Salão Benny, e Ron deduz que já que o horário é fixo, então devia ter outros hóspedes também. O cara confirma e diz que tinha outros 3 grupos. Nisso Ishiki e Ron decidem ir tomar um banho, e o cara já fica com um sorriso no rosto, pensando que não tinha dúvidas, ele realmente era o Ron Kamanohashi. No banho Ron comenta sobre o que o motorista falou do lugar, e fala que o clima estaria perfeito se tivesse todo vermelho, e segue dizendo que o motorista ocultou a verdadeira história, pois na verdade era uma lenda secreta, já que ali há uma diferença na altitude do rio, então a correnteza é rápida, e dizem que é comum transbordar, e isso causava grandes problemas aos aldeões. Então eles sacrificavam uma jovem da aldeia para o rio, e nos dias seguintes do sacrifício, o nível da água baixava. E também dizem que as águas, inclusive das termas, ficam num tom carmesim, e isso tudo era o que estava escrito no panfleto. E enquanto conversava, Ishiki nota a tatuagem no pescoço de Ron, e Ron revela que na verdade é uma cicatriz, e o número 6 tinha a ver com o nascimento dele. Chegando à noite, todos os grupos se reúnem para jantar, uma mulher sozinha e um casal, e Ron nota que estava faltando um grupo, já que era 4 no total, porém já tinha o número perfeito para jogar o jogo da vida, que era top coisas que ele queria fazer antes de morrer. O Ron então se levanta e chama todo mundo para jogar, porém Ishiki fica todo envergonhado pedindo desculpas, e ele fala pro Ron que não era um bom momento para isso, já que era a hora do jantar. Nisso os dois então decidem jogar ping-pong, e Ron acaba achando um pergaminho antigo com a história secreta das folhas vermelhas, e Ron diz que talvez a morte de uma jovem tenha realmente manchado as águas de vermelho. Bom, ele se prepara para jogar o ping-pong, e Ron fala que quem perdesse ia ser escravo para sempre de quem ganhou, e assim começa a jogar de surpresa, pegando o Ishiki desprevenido e fazendo ele perder. Nisso a bolinha acaba caindo para fora. Ao irem pegar, eles acabam desviando o caminho e indo para as termas, mas nesse momento uma voz de mulher começa a surgir, falando sobre o trabalho e essas coisas, e que agora ela ia relaxar um pouco. E se tratava da Amamiya, que aparece peladona falando que ia ser a próxima superintendente da polícia, sem sequer notar que tinha entrado no banho errado. E só depois ela nota o Ishiki e o Ron. Passando isso, o detetive infiltrado parecia bastante inquieto, olhando várias vezes para o relógio. A Amamiya estava toda envergonhada com o que tinha acontecido, e na verdade foi ela que ganhou o segundo prêmio. E ela pergunta por que eles estavam no banho feminino, e eles falam que era o banho masculino, e ela na verdade tinha entrado errado. Ela começa a achar que o mestre Camu dela vai achar ela uma tarada. Nisso do nada o casal começa a discutir, e a Amamiya toda bêbada fala que eles não podem se divorciar, cortando o clima pesado, e ela bêbada fala que ia embora dormir. Assim ela vai, e o casal acaba se entendendo novamente. O marido então sugere para ela ir para as termas relaxar. Ela aceita, e assim vai. Nisso Ron vai até o maridão falando que agora ele tinha tempo para jogar, e assim chama o marido e a outra moça para jogar. Eles aceitam, e eles começam a jogar. E passando o tempo, Ishiki ficou rico no jogo, e a moça que estava com ele diz que seria muito bom refazer a vida tão fácil assim, que nem no jogo. E depois de mais um tempo, eles decidem parar para ir dormir. E de novo o detetive começa a olhar para o relógio. No dia
seguinte de manhã, uma funcionária aparece correndo gritando desesperada, falando que tinha um corpo no banho feminino. Eles correm para ver se tratava de um corpo morto, da esposa daquele homem. O cara parece desesperado vendo a esposa morta. A Mamiya então chega perto do corpo e deduz que pelo estado dele, a morte foi entre meia-noite e 2 horas. Alguns comentam que não tinha nenhuma lesão externa óbvia, então não era uma situação comum, além que nem tinha tantas folhas assim no dia anterior. E a moça começa a ficar nervosa, pois a cena do crime parecia muito com a lenda urbana, que fala que a jovem foi sacrificada e manchou as águas de vermelho. Nisso Ron começa os trabalhos e começa a passar umas instruções para o Ishiki. Ishiki então questiona a funcionário se ela tinha visto alguém entre meia-noite e 2 horas, mas ela responde que não, pois a pousada é pequena, então eles trabalhavam em turnos, então só uma pessoa estava de noite. Nisso o detetive disfarçado fala que era ele que estava nesse turno, e que ele observou todos de noite, então podia testemunhar. E ele segue dizendo que apenas uma pessoa voltou para o quarto antes da falecida se retirar, ou seja, a Mamiya, porém fala que não foi ela, e sim outra pessoa, e o assassino estava ali entre eles, pois essa cena do crime seria impossível para a Mamiya criar, e isso seria provado ali. O detetive infiltrado então pensa que não achava que ia ter a primeira chance assim tão rápido, e agora só faltava ver ele atuando para ele ser eliminado. Porém Ron fala que foi isso que o inspetor Ishiki falou, deixando todos surpresos, inclusive o Ishiki. E Ron continua e começa a falar como se fosse o Ishiki que estivesse falando que ele já tinha todas as pistas possíveis. E Ron continua e fala que a Mamiya nem sequer parecia saber da tal lenda. E realmente ela não sabia, pois ela não fazia ideia do que eles estavam falando. E Ron ressalta que a história estava no panfleto do táxi, o que não era o caso da Mamiya, já que ela veio na estação de trem. E obviamente foi isso que o inspetor Ishiki quis dizer. A Mamiya não teve chance de ver o panfleto, consequentemente não sabe nada da história. Então não tinha como ela criar uma cena do crime igual a da lenda. Nisso o instrutor da Blue começa a ficar confuso, pois achava que era o Ron que resolvia, mas agora era o Ishiki, e ele acaba não entendendo nada. Seguindo, a moça que estava com eles fala que não era uma morte normal, e sim uma coisa paranormal, pois depois do jantar, quando ela estava voltando para o quarto, ela olhou para o rio e viu uma névoa estranha saindo do rio, como se fosse um espírito. Porém Ron vai até o rio e fala pro Ishiki que a bola de ping-pong deles estava lá. Ele começa a dar várias instruções indiretas pro Ishiki, falando que a chuva de antes deles chegarem trouxe uma madeira, folhas e uma calha pro rio. Eles notam também um tapete de banho. Nisso a Mamiya vai até o Ishiki o agradecer por ter tirado ela de mar fria. Mesmo a gente sabendo que não é, mas ela agradece ele, mesmo não querendo. Porém ela diz que confia esse caso nele. Ele fica sério e agradece, porém ela fala que só escolheu ele porque não tinha nenhuma opção mais ali. E Ron ressalta que a Mamiya não se enganou ontem com um banho masculino. Nisso a polícia chega no local. Depois de um tempo, Ron e Ishiki se encontram no quarto. E Ishiki fala que, de acordo com a autópsia, a causa da morte foi de insuficiência cardíaca. E segundo o marido, a esposa tinha um problema cardíaco de longa data. Enquanto isso, o detetive disfarçado escutava tudo do outro lado da parede, só esperando para ver o Ron atuar para ter a prova. Porém, Ron já tinha notado que ele estava do outro lado e assim dá um socão na parede. Ishiki continua e fala que a causa da insuficiência cardíaca foi o choque térmico entre o vestiário e o ar frio de fora. E Ron fala que tudo estava resolvido, e agora era com ele, Ishiki. Ishiki então reúne todos para resolver, e ele começa dizendo que foi um assassinato, e o assassino está ali entre eles, pois o assassino já sabia que a vítima tinha um coração fraco, ou seja, o marido. Porém ele fica todo nervoso e fala que ele não faria isso, já que eles eram casados, fora que na hora da morte dela, ele estava no salão com todos. Porém Ishiki ressalta que isso foi de propósito, e que ele já havia criado uma armadilha ousada. Ishiki então mostra um tapete e fala que o marido deixou o tapete assim, cobrindo a entrada da banheira, fazendo assim uma cilada, e em condições normais realmente alguém não cairia na armadilha. Porém, sem um óculos, a esposa tinha uma visão muito ruim, e ele aproveitou isso para pegá-la na armadilha. Assim ela escorregou e caiu nas termas. Porém, a moça que estava com ele ressalta que a morte foi pelo choque térmico, e questiona se só cair na água fria assim o coração dela ia parar. Ishiki concorda, porém ele levanta um questionamento, e se a água da banheira não estivesse quente, e sim congelando. Ishiki então fala que eles encontraram um cano descartado, e isso tinha sido usado pelo assassino, pois o marido sabia a diferença entre as águas. Então ele usou 2 calhas, uma para desviar a água de cima para a banheira, e a outra para desviar a água quente para o rio, e assim ele criou uma banheira de água gelada. Isso explica o fato da moça ter visto bastante vapor, porém o marido ainda teve um problema.
Todas as folhas derrubadas pela chuva forte de anteontem foram para o rio e acabaram na banheira. E como não tinha como se livrar de todas, ele aproveitou a lenda que tinha. O marido então, desesperado, fala que não tinha como um homem ficar ali no banho feminino por tanto tempo assim e armar tudo isso. Mas Ishiki fala que o marido escutou quando ele e o Ron falaram que iam jogar ping-pong, então o banho masculino ia ficar livre. E foi aí que ele trocou as cortinas da entrada masculina com a feminina, para mandar qualquer mulher pro lado masculino, e assim ter tempo de ele fazer as coisas dele no lado feminino. Por isso a Mami acabou entrando por engano. Porém o jogo de ping-pong acabou mais rápido do que o esperado, e por isso a Mami topou com eles. E Ishiki fala pro marido que não tinha mais como ele fugir agora, pois provavelmente se eles forem encontrar a cortina, eles vão encontrar as impressões digitais dele. O marido então, vendo que levou checkmate, desiste e confessa tudo, e fala pra moça Michio que fracassou. E nesse momento é revelado que o marido e aquela moça com eles eram amantes. E eles começam a discutir e o marido fala que fez isso por ela, mas ela responde que só queria que ela sumisse, mas não fazer algo assim. Ishiki então fica indignado, pois o cara fez tudo isso só por causa de um caso. Nisso, o marido é preso. Ishiki então do nada vê o Ron sendo levado pro mato. Chegando lá, se tratava do detetive infiltrado. Ele se apresenta e fala que é um instrutor de rastreamento da Blue e se chama Spitfire. E ele acaba revelando tudo sobre estar investigando o Ron. Porém, Ron fala que já tinha notado ele. Porém, como ele pode ver, ele não resolveu nenhum caso. E sim o inspetor Ishiki. Porém, o Fire diz que um burro que nem o Ishiki não seria capaz de deduzir essas coisas. O coitado do Ishiki então pensa que nem tinha como refutar porque era verdade. Porém, Ron destaca que o Fire não foi ali para observá-lo, pois ele interagiu várias vezes com eles, e não teria sentido se fosse apenas para investigar ele. Então tinha alguma outra coisa estranha envolvida, e deduz que o Fire está precisando dele. O cara então confirma gritando para ele, o Ron, emprestar as habilidades para ele, pois não tem um raciocínio dedutivo tão bom assim. Por isso aprimorou as habilidades dele de rastreamento e virou professor da Blue, para que o melhor detetive de todos resolvesse o mistério da família dele, que está desaparecida. E quando chegou na Blue, todos falavam que talvez um tal de Ron Kamonohashi conseguisse resolver. E foi aí quando teve a chance de encontrá-lo, aceitou a tarefa para poder achar ele. Porém, Ron se recusa e fala que nem sequer conhece ele. Além do mais, ele é professor da Blue, então não tem como confiar. E o cara então fala que vai ganhar a confiança deles. Por começar, vai falar para os superiores que ele, o Ron, não está atuando. Porém, Ron não se convence e o cara continua e diz que vai começar a ajudar o Ishiki também. Ajudar eles nos casos deles. Mas Ron de novo não se interessa muito não, mas Ishiki fala que ele parecia um bom rapaz. E o cara já fica todo felizão com o Ishiki. Assim o cara se despede falando que vai embora. E fala que caso eles quisessem um rastreador, era só chamar ele. Porém Ron fala que ele não concordou, pois se ele for traído, ele tá acabado. Mas como ele, Ishiki, falou que ele não parecia do mal, então vai pagar pra ver. Ishiki então pensa que apesar do Ron ser estranho, nunca viu ele deixar alguém pra trás. Passando os dias, a Mamiya fala pro Ishiki sobre uma tal série de assassinatos que estavam acontecendo em Aichi, e um deles aconteceu ali. Então Kawazemi Olhos de Águia estava indo pra lá com eles, e Ishiki já fica todo animadão, pois o cara era recordista de resolução de assassinatos em série, do país ainda por cima. Então o cara era bastante popular no meio dos detetives, e Ishiki ressalta que ele era candidato a ser superintendente da polícia, o que deixa a Mamiya incomodada já que ela também almeja esse posto. E ela continua dizendo que ia ser uma operação conjunta, e o supervisor da operação conjunta ia ser ele, Ishiki. Nisso finalmente os Olhos de Águia chega, e do nada já começa a inspecionar todos os detalhes das roupas das pessoas, desde paletó amassado, barba grande, essas coisas. E a Mamiya destaca que nenhum policial escapa dos seus Olhos de Águia. Ishiki então questiona a Mamiya se ela conhece ele pessoalmente. Ela confirma e diz que quando começou na polícia, ele e ela estavam na mesma delegacia. Então o caminho deles sempre se cruzavam. Kawazemi então vai direto no Ishiki e já começa a inspecionar o coitado, falando que odiava tudo que era inútil. Ele chega e diz pro Ishiki que em todos esses anos de experiência, já consegue notar que a inaptidão dele para ser inspetor chegava a ser trágica. Sacanagem com nosso brother. Nisso Kawazemi e a Mamiya começam a trocar farpas, já que não se dão bem nem um pouco. Nisso Yamane aparece, que é o assistente do Kawazemi, e ele fala que compilou vários arquivos do caso, e os Olhos de Águia ainda destaca que ele é o maior inspetor da história,
e o carinha ali era o parceiro dele. E o Ishiki pensa que Yamane conseguiu satisfazer um cara tão exigente assim que nem o Kawazemi, e isso era uma coisa incrível. E Kawazemi, ao descobrir que era o Ishiki que ia acompanhar ele, começa a se fazer que não estava enxergando o Ishiki. Bom, nisso eles vão até o local do crime, e Yamane destaca que o caminhão pertence a uma empresa de Aichi, e o motorista foi informado que a carga era obras de arte, como estátuas. Porém, uma dessas estátuas era um cadáver, e o pior de tudo, o cadáver estava sem as duas mãos. Ishiki então fica sério, pois pensa que não pode ser um estorvo para o Kawazemi. Nisso, do nada, alguém aparece disfarçado, sim, era o Kamonohashi, que aparece fantasiado de bruxo, e Ron se apresenta falando que era um consultor de tudo referente a mãos, e era o mestre da marionete. Tipo, do nada. Porém, Kawazemi fala que um civil não pode atrapalhar nas investigações, mas Ron disfarçado fala que não ia atrapalhar. Ishiki e Ron então vão até Yamane, que fala que este assassinato era do mesmo estilo dos outros assassinatos em série, pois o assassino tirava a vida das vítimas só com uma no coração. Porém, por algum motivo, ele tirava as mãos e levava com ele. E por causa dessas características, ele era conhecido como colecionador de mãos. Yamane continua e fala que Kawazemi conseguiu diminuir o número de suspeitos, e que no dia anterior, quando questionavam deles de maneira informal, descobriram que ele não conseguia fugir das perguntas, ou seja, o cara era o colecionador de mãos. Porém, o suspeito resistiu muito e acabou conseguindo fugir para uma fábrica abandonada. E como só tinham duas formas de fugir da fábrica, ele e o Kawazemi se separaram, e ele conseguiu pegar o suspeito primeiro, com algema e tudo. Nisso, Kawazemi interrompe a conversa, e continua e diz que o suspeito conseguiu abrir uma brecha e fugir do Yamane. E Kawazemi até tentou correr atrás do cara, porém acabou não conseguindo alcançar. E por isso ele tem que resolver o caso. Então Ishiki destaca que como ele sabe a aparência do cara, então não ia ser tão difícil assim encontrá-lo. Mas Kawazemi responde que, embora estranho, o cara que eles achavam que era o suspeito no dia anterior era justamente esse cara que estava morto. E Ron ressalta então que o verdadeiro colecionador de mãos então estava por aí. Ron então se aproxima do corpo e nota que as roupas estavam leves demais para aquela época do ano. Ou seja, o cara foi morto num ambiente aquecido. E Ron também nota a tatuagem, e até achava que eram algas. Porém, Yamane fala que era um pássaro, pois conseguiu ver quando o algemou no outro dia. E ele ressalta que tem certeza que o cadáver era o homem que eles tinham capturado no dia anterior. Então Ron propositalmente pede para Ishiki ajudar ele a tirar os fantoches da mão. E assim faz Ishiki ir para cima do Kawazemi, que desvia facilmente do Ishiki. E Ron começa os trabalhos e fala que o Ishiki já tinha descobrido algumas coisas, e uma delas é que Kawazemi está mentindo. Então Kawazemi pergunta com que base eles estavam dizendo isso. E Ron fala que com essa agilidade e habilidade toda de desviar dele, não tinha como deixar um suspeito limitado com algemas fugir. Kawazemi então acaba confessando e revela que, na verdade, quando Yamane estava prendendo o cara e deixou ele fugir, ele não estava lá por perto, pois ele estava de vigia na entrada da fábrica. Ron então questiona o porquê que ele mentiu, e ele responde que naquele dia estava faltando botão na manga de Yamane, pois embora ele seja um subordinado incrível, aqueles casos de assassinatos estavam o deixando inquieto, e como pessoa, na cartada final ele falhou. Então, como superior, era para ele ter notado a dificuldade do subordinado. Então ele, Kawazemi, era o culpado de tudo isso. E Ishiki destaca então que Kawazemi falou tudo isso apenas para acobertar Yamane, e fica surpreendido com isso, pois achava que ele era bastante insensível, mas ele se importa bastante com seus subordinados. Yamane então começa a pedir desculpas desesperado pelo que tinha acontecido, porém Ron destaca para o Yamane que ele estava sem o botão. Yamane fica desesperado com isso, tentando achar o botão, e Ron revela que estava com ele, já que ele tinha pegado e botado no fantoche dele, o que deixa Yamane bastante aliviado, e falando que dessa vez conseguiu achar. E só nessa fala aí o nosso Ron Kamonohashi já consegue notar a sacada, dizendo que as coisas mais importantes só eram notadas depois de perdidas. E assim do nada o Ron entra em contato com alguém pelo celular, e se tratava do nosso amigo Spitfire, e ele passa várias informações do cadáver. Isso é mostrado que o Spitz estava dentro do quarto do suspeito, e no quarto tinha várias fotos e coisas sobre mãos. O cara realmente tinha uma obsessão por isso, o cara até tinha essa coleção aí.
e o Fire destaca que com certeza o corpo no caminhão é sem dúvidas o colecionador de mãos. Ron então passa todas as instruções para o Ishiki da resolução do caso. Ishiki então reúne todos e fala que com certeza o cadáver ali é do colecionador de mãos. Porém, Yamane questiona o fato das mãos do cara também terem sido levadas. Porém, Ishiki fala que isso tinha sido de propósito, para acharem que havia outro colecionador de mãos. E não era só isso, ninguém havia matado o colecionador, e sim que ele tirou a própria. Ele mesmo se apunhalou e como o sangue jorrou em toda a sua camisa e jaqueta, ele tirou a jaqueta para parecer que foi um assassinato. Porém, Kawazami questiona por que o cara... Ishiki fala que o assassino viu que não tinha mais como fugir, então acabou fazendo isso. Porém, Kawazami fica surpreso, pois se foi assim, ele teria morrido na fábrica abandonada, e só tinha um colecionador e eles dois lá. Ou seja, quem tirou a mão do cara era quem tinha encontrado ele primeiro, obviamente depois que ele já tinha tirado a... Ou seja, tinha sido Yamane. Ele tenta negar, porém Ishiki destaca o fato dele saber a tatuagem do cara, sendo que a fábrica abandonada era escura, e a tatuagem ficava no ponto meio difícil de ver, e a figura nem era tão óbvio assim saber o que era. Porém, Yamane continua a tentar negar, porém Ishiki continua e diz pro Yamane que ele não podia contar pro Kawazami que tinha perdido as algemas, ainda mais pelo fato do Kawazami ser muito exigente, e como Yamane falou naquela hora que tinha encontrado o botão dessa vez, isso mostrava então que ele já tinha perdido algo importante antes, que foi as algemas, e quando encontrou o corpo do colecionador, teve uma ideia. Algemou o colecionador e depois tirou as mãos, e depois disse que o suspeito fugiu depois de estar algemado. Então quando encontrasse o cara sem as mãos, iam achar que o colecionador levou as mãos junto com as algemas. Assim seria uma desculpa perfeita para não dizer que perdeu. Os olhos de Aga tenta negar, falando que isso seria impossível, ainda mais para um subordinado tão perfeito que nem ele. Mas Ishiki fala que era justamente por causa disso, pois ele dá muito valor ao Yamane, gerando assim muita pressão nele, que não se permitia ficar abaixo das expectativas. Kawazami então fica bastante pensativo e incrédulo. Yamane então começa a chorar e pedir desculpas do Kawazami, falando que agora tinha deixado uma mancha na carreira dele. E em um bonito gesto, Kawazami chega perto de seu subordinado e o conforta. No fim, Kawazami fala pro Yamane que ia ser muito difícil ele voltar a ser policial agora, porém ele sempre manterá uma vaga aberta ao lado dele, para ele e Yamane, deixando Yamane bastante emocionado, e assim Yamane vai preso. E Kawazami ainda dá uma indireta pro Ishiki e pro Ron, falando que não era necessário que os dois fossem policiais, que nem eles dois, mostrando assim que tinha percebido o lance de marionete entre o Ron e o Ishiki. Porém no fim ficou tudo de boa e não parecia que Kawazami ia falar alguma coisa. Passando esse ocorrido, Ishiki vai até a casa do Ron de novo, que estava animadão por ter comprado uma nova tecnologia moderna. Uma lousa que tinha sonhos, cenários, mas era só uma TV normal. E Ron estava viciado em um programa chamado Fato ou Ficção. Nisso os dois começam a assistir, e a apresentadora explica que no programa um psíquico e uma neurocirurgiã vão ficar cara a cara, e a neuro vai verificar a veracidade dos tais poderes psíquicos. E o psíquico de hoje é o Toraji, que é muito conhecido. E a neurocirurgiã é a doutora Mofu, uma gênia das mãos milagrosas, que tá toda acabada e era bastante desatenta, e nem tinha percebido que já estava ao vivo no programa. Ron destaca que embora ela seja meio assim, ela é uma super médica de fama mundial. Voltando, Toraji fala que finalmente vai mostrar do que é capaz, e irá controlar mentes, apenas usando a escrita. Na hora, a plateia e o Ron ficam empolgados, e Ishiki questiona Ron se ele acreditava nessas coisas, e ele prontamente responde que nem um pouco, mas pensa que se realmente tais poderes existissem, os crimes seriam mais divertidos de resolver. Voltando ao programa, Toraji chama um voluntário da plateia e promete recompensá-lo com 100 mil ienes, caso ele consiga resistir aos seus poderes. É colocado fones de ouvidos no voluntário para ele não escutar nada, e Toraji fala que o que ele escrever no cartão irá controlar o garoto, independente da vontade dele. Assim, Toraji escreve o primeiro comando no cartão, que é Jump, que significa pular. Ao ler, o garoto começa a saltar, impressionando a todos. A próxima palavra é Juan, que significa correr, e o voluntário começa a correr mesmo não querendo. Ron então se questiona se a doutora ia perceber, e imediatamente a Mofu aperta o botão da refutação,
dizendo que Toraji estava zombando da neurociência e questiona se o voluntário realmente foi escolhido aleatoriamente, mas Toraji insiste que foi aleatório. Porém, a doutora usa uma app de análise de movimento para revelar que o voluntário era o mesmo da última apresentação de Toraji, ou seja, eles estavam trabalhando juntos. Porém, Toraji se mantém e desafia a doutora a acreditar nele se a próxima palavra Death, que significa morrer, funcionar, deixando assim todos surpresos, e ele questiona ela de novo se ela irá acreditar se o próximo comando funcionar, mas ela afirma e convicta diz que isso era impossível. Vendo isso, Toraji mostra o cartão para o rapaz, que ao olhar cai no chão paralisado, deixando todos assustados com o que estavam vendo, e Toraji se aproxima do voluntário e fala que o rapaz faleceu. A equipe da TV corre desesperados e tira a transmissão do ar, devido a tal tragédia inesperada. Ron então fala que era uma transmissão ao vivo, então eles não podiam perder tempo. Os dois então vão até o estúdio, e realmente foi confirmado o falecimento do rapaz, e Ron se disfarça de fã de improviso do Toraji. Ele vai até o Toraji de forma direta, o questiona como ele tirou a vida do rapaz, e Toraji responde que foi com seus poderes, porém sob a ciência moderna e a lei, ele não pode ser incriminado. Ron então pede um autógrafo, e pede para ele usar a mesma caneta que ele usou para escrever nos cartões. Toraji assina então, e Ron fala que estava muito grosso para ler o autógrafo, e Toraji ainda fala que se a doutora tivesse acreditado nele, ele não teria que ter feito tal demonstração, então se alguém deve ser punido, era ela. E ao irem ver ela estava completamente devastada, dizendo que ela tinha a responsabilidade de evitar que as pessoas morram na frente dela. Ela revela também que ao examinar o corpo do rapaz, viu que a causa foi envenenamento, e verificou uma paralisia flácida, e dada a presença de cianose, acredita ter sido uma neurotoxina, e o rapaz acabou tendo uma parada cardíaca antes da chegada da ambulância. E Ron diz que era exatamente o que ele tinha pensado, e não esperava menos dela. E ele imagina também que a marca na nuca da vítima pode ser de alguma agulha com veneno, que era exatamente o que ela tinha pensado também. Porém, ela diz que por mais que ela pense, não consegue explicar como ele conseguiu fazer isso. Ron então diz que vão descobrir o truque e desmascarar o charlatão, pois o Ishiki Mentecapto de coração puro vai expor o truque. Ron também pergunta se ao cair o rapaz teve espasmos. A doutora diz que não, que ao tentar socorrê-lo, o rapaz recobrou os sentidos por um leve momento e depois parou de respirar novamente. Ishiki então destaca que não tinha como Toraji espetar a nuca, enquanto a doutora fazia os primeiros socorros. Além da perícia não ter encontrado nenhuma agulha envenenada, mas Ron diz que todas as peças estavam encaixadas. Seguindo isso, Ishiki chama a todos para desvendar o caso e fala que vão reconstruir o incidente, e a doutora vai ser a vítima, e ele, Ishiki, vai ser o Toraji. Ishiki também pede a caneta de Toraji, a que ele usou, mas ele tenta negar, e a doutora revoltada vai para cima dele, dizendo que uma pessoa perdeu a vida. Nisso ela acaba tropeçando e esbarrando com Toraji, fazendo todas as canetas caírem no chão. Ela aproveita e pega a caneta. Eles continuam a simulação, exatamente como aconteceu, e Ishiki manda a doutora obedecer os comandos como se fosse cúmplice. Ele começa com Jump, depois Run, e por último Death. A doutora fica exatamente onde a vítima ficou, e Ishiki então mostra a palavra. Ela olha, fecha os olhos e cai. E a galera em volta já fica no desespero, mas Ishiki diz que calma, é só uma simulação. Ishiki explica que no momento do incidente, Toraji baixou o cartão no pódio e virou de cabeça para baixo e mostrou para a vítima, desse jeito que está aparecendo, formando a palavra sleep, que é dormir, pois a palavra death de cabeça para baixo virava dormir. Claro, isso é só possível também devido à caligrafia usada pelo Toraji. Sendo assim, a vítima ainda estava viva ao cair no chão, pois estava fingindo dormir, e como ele estava com fones nos ouvidos, ele não escutou a comoção do pessoal, então por isso continuou a atuação, e no meio da confusão, Toraji injetou o veneno, então a farsa estava descoberta. Toraji então fica furioso, negando tudo, além de questionar o fato de não ter encontrado agulha alguma. Porém, Ishiki fala que encontraram sim, pois quando pediram o autógrafo foi estranho que ele quis usar a ponta grossa da caneta, já que a agulha envenenada estava escondida na ponta fina. Nisso o cara coringa de vez e grita dizendo que vai demonstrar que tem poderes, pois é o grande Toraji, o psíquico, mas era só um blefe e ele confessa que era tudo mentira e desistia. Nisso Toraji revela também que o voluntário era cúmplice e o chantageava, dizendo que ia revelar o truque caso não ganhasse 90% dos ganhos, então não se viu escolha a não ser fazer o que fez. Nisso Ron ativa o modo Code Geass e manda Toraji se espetar com a caneta, assim Toraji em um estado hipnótico obedece, e Ishiki
corre e consegue impedir, mas acaba sendo furado na mão. Ron, ao ver, fica sem reação com o que tinha feito. A doutora corre para ajudar Ishiki, porém Toraji fala que trocou a ponta da caneta pela agulha, então não tinha como deixar a marca da tinta assim na mão dele. Então tava sussa, não era caneta envenenada. Por pouco nosso amigo aí não foi dormir cedo. Depois Ishiki começou a zoar a reação do Ron, que achava que ele ia de berço. Porém Ron fica sério e fala que não devia ter voltado a investigar. Logo depois a doutora Mofu vai até o Ishiki para agradecer pelo que tinha feito, pois graças a ele muitos pacientes delas vão viver, já que há um tempo um paciente dela acreditou nessas coisas paranormais, então recusou a cirurgia e faleceu. E destaca que as deduções do Ishiki vão salvar muitas vidas. Ao ouvir isso, ele fala que sente que suas energias foram renovadas e a agradece por isso. E assim ele se despede pedindo desculpas por tê-la assustado naquela hora lá do Ron, falando que ele tinha um hábito estranho de pressionar os culpados a fazerem coisas. Ela estranha um pouco isso, mas assim Ishiki vai embora. E ela pensa que foi mais do que apenas pressionar. Ishiki então vai até Ron falar para ele não desistir por uma coisinha dessas. Mas ele responde que não foi só uma coisinha, pois ele quase o tirou a vida, caso realmente tivesse acontecido. E aí ele ia ser tomado pelo desespero. E Ishiki diz que na próxima irá impedi-lo. Então era para ele confiar mais em si mesmo também, além que ele dedicou a vida a ser detetive e se privou de tudo por 5 anos, justamente por se preocupar com as pessoas. E finaliza mostrando um cartão para um passeio que havia ganhado, uma reunião num observatório numa ilha remota, para ver uma chuva de meteoros leônidas, apesar que ele não sabe muito sobre o remetente. E Ron então fica mais aliviado e empolgado, já que era a ilha dos xaropes. Depois disso, eles já aparecem indo para a ilha. O diretor destaca que Ishiki é um dos melhores investigadores do Japão. Meio sem jeito, Ishiki pergunta quem disse isso. E o rapaz, que é o diretor, responde que tem um amigo na polícia metropolitana, o Kawazemi. O diretor explica que o convidou porque quer estar preparado para qualquer situação, já que alguns dos convidados provavelmente vão se lembrar de um certo incidente que ocorreu no passado. Por isso, trouxe Ishiki como uma garantia. Ao chegarem na ilha, o diretor faz uma breve apresentação do local. E assim chega ao observatório Nandan, o orgulho da ilha. Dentro do observatório, Ron e Ishiki se deparam com uma pistola em exposição. E o diretor comenta que é apenas uma réplica, usada para afastar maus espíritos. Ron observa que a pistola era quase impossível de diferenciar da original, e questiona também sobre esses tais maus espíritos. O cara explica que há muito tempo na ilha, para proteger a cana de açúcar, cada um mantinha em casa uma espingarda como amuleto, era tipo uma tradição. O diretor continua mostrando do local e os leva até a entrada da cúpula de observação. No caminho, encontram a cozinheira do observatório, que está reclamando dos pedidos, incluindo um pedido em comum de refeição, com xarope. Ao perceber que o pedido era de um dos convidados, ela fica sem jeito e pede desculpas. Logo também surge um homem com cabelo estranho e uma fotógrafa chamada Onodera. Eles notam que Ron e Ishiki não parecem entender muito de astronomia. Nesse momento, aparece uma outra pessoa que deixa Ron surpreso. Seu antigo professor na Blue, John Grizzly, e Ron destaca que ele é um dos poucos professores que reconhece como superior a ele mesmo. John questiona o porquê de Ron estar ali. O diretor apresenta a todos, falando que pediu para eles irem, para garantir que não houvesse problemas. Um detetive de primeira e o outro um policial renomado. Eles começam a contar sobre o tal incidente, e John fala que as condições eram as mesmas de agora, já que era para ver a chuva de meteoros também, e ocorreu 10 anos atrás. O diretor da época e outras 6 pessoas foram baleadas, e o diretor da época era o pai do diretor atual. E mesmo com uma investigação, a arma do crime não foi encontrada, e nem o culpado, e o caso acabou sendo arquivado. O diretor atual diz que cogitou fechar o lugar, mas o pai amava o lugar, então continuou e quer superar aquele ocorrido. Uma outra convidada também aparece, uma idol, que é fã de astronomia. Ron então não resiste e ativa a abertura da cúpula. O diretor explica que o telescópio rastreava automaticamente as estrelas cadastradas, e ele ressalta que apesar do telescópio, não ia ver a chuva por ele, pois a chuva era melhor vista a olho nu. O diretor então avisa que vão começar a observação às 23 horas no terraço. Até lá, era para eles aproveitar a refeição. Chegando à noite, eles seguem para a observação, e Ishiki fica surpresa
ao descobrir que a fotógrafa comenta que Ron na verdade entende muito de astronomia. Isso faz Ishiki perceber que ele sabe muito pouco sobre o Ron. Assim ele decide ir até John para descobrir mais sobre a época de escola de Ron e sobre a doença. John então já questiona Ishiki se Ron não estava fazendo investigações proibidas. Obviamente Ishiki nega e ressalta que afinal ele pressiona os culpados e pede para que John conte mais sobre o ocorrido envolvendo Ron no passado. Ele então decide contar. Ele revela que 5 anos atrás, Ron participou de um treinamento prático, onde alunos e policiais trabalharam juntos para capturar criminosos, e com suas deduções brilhantes, Ron encontrou o esconderijo de um grupo de 7 assassinos. Porém, quando a polícia chegou, Ron estava com a arma do crime nas mãos, e todos os culpados estavam ensanguentados e atordoados. Assim, o ocorrido ficou conhecido como incidente do treinamento sanguinário, e é 99% certeza que o culpado é o Ron. Porém, Ron foi considerado mentalmente incapaz na época, então só ocorreu uma cassação da licença dele de detetive, mas que se fosse ele decidindo a punição, teria dado a pena de morte pro Ron. Nisso Ishiki é chamado, pois Ron simplesmente estava doidão. Ron então diz que tá com muito sono e vai ir pro quarto dormir. Assim ele vai pro quarto, sem esperar a chuva. Passando um tempo, finalmente a chuva começa e Ishiki nota que a Onodera não estava lá, e o cabelo estranho fala que ela foi correndo pro quarto dela para pegar o equipamento de fotografia, mas Ishiki estranha, pois já se passaram 2 horas. De repente, a cúpula começa a se abrir sozinha, acompanhada de um barulho de tiro. Ishiki e John correm para ver o que aconteceu, mas a porta de acesso estava trancada. O diretor corre para buscar a chave, mas volta dizendo que não a encontrou no escritório. Então eles decidem arrombar a porta, assim eles fazem. E ao entrarem, tudo estava escuro, e as luzes não acendiam. No mesmo momento, a cozinheira chega, falando para o diretor que tinha pegado as lanternas, e ao iluminar o local, vê Onodera caída no chão, sem vida, e com Ron do outro lado. John verifica o corpo de Onodera e confirma o falecimento. Ishiki tenso pergunta se John se ele não estava suspeitando de Ron, mas o homem de cabelo estranho diz que estava na cara que era ele. A cozinheira ainda comenta que alguém que pede xarope na refeição realmente é esquisitão. Ron então fala que o xarope não tem culpa e que acordou com a idol gritando. Ele diz também que não se lembra de nada depois de voltar ao quarto e se deitar, mas ao ouvir a conversa de agora, percebe que está em uma situação bastante difícil, mas alguns já começam a chamá-lo de assassino, mas John grita que todos ali são suspeitos e que a situação será analisada de forma justa. Ishiki pensa que precisa agir também. John começa observando que o corpo de Onodera ainda está quente, indicando que ela morreu há pouco tempo, e a bala a atingiu diretamente no coração pelas costas, então ainda precisa fazer uma autópsia, e a arma do crime é uma pistola. O cabelo estranho questiona o diretor, pois a arma era a que estava exposta, e o diretor, sem entender, diz que achava que era de mentira. John continua e repara que todas as luzes foram quebradas, e sem escadas seria impossível fugir da cúpula, e também não dava para sair pela entrada e saída de ar. John então conclui que devido às circunstâncias, não tinha como ser outra pessoa, a não ser Ron Kamonohashi, assim como 5 anos atrás, e a única maneira de entrar e sair é pela porta que usaram, só que a porta estava trancada, e Ron questiona se ele vai ser culpado só porque a porta estava trancada. Nisso Ron nota que a chave da porta estava no seu bolso, confirmando mais ainda a suspeita, e John manda Ishiki prendê-lo, e Ron fica sem saber o que dizer. John também manda Ishiki pegar alguns sapatos pro Ron, já que estava cheio de estilhaços em volta, e também manda o diretor ligar para a polícia. Ishiki, mesmo sentido, prende Ron e questiona ele de ele não lembrar de nada mesmo. Porém, Ron fala que só lembrava de cair na cama, e quando acordou, estava perto do corpo da Onodera, que aparentemente ele... E Ron fica meio pensativo, pois o ocorrido lembrou de 5 anos atrás, e acha que realmente deve ser o culpado por aquilo, pois nem sequer se lembra de nada. Ishiki então tenta animar Ron, dizendo que ele não é assim, pois a vítima agora era uma pessoa normal, e ele só pressionava culpados. Ron então diz que se lembrou de algo estranho, que era dele não ter habilidade alguma com armas, e era a única coisa que ele reprovou, pois não acertava o alvo nem de raspão, e Onodera, no caso, levou um tiro preciso. Então, Ron manda Ishiki descobrir o verdadeiro culpado, pois ele ainda estava por aí. Nisso começa a chover e a polícia comunica o diretor que eles só vão conseguir chegar no outro dia de manhã. E Ishiki vai até o local do crime de novo e nota que todas as lâmpadas estavam com furos de tiro. Então realmente Ron não tinha como acertar precisamente assim. Porém estranho o fato de não ter escutado todos esses disparos,
pois só escutaram um. E Chique atenta que o telescópio deve ter gravado alguma coisa, já que ele acionava automaticamente com a abertura, e Chique tenta ver nas gravações, porém outra pessoa por trás aparece para atingi-lo. Mas era o John que achava que era algum intruso. John diz que já coletou o testemunho de todos, e seguindo isso, Onodera foi vista pela última vez às 23 horas, que foi quando supostamente ela foi pegar seus equipamentos no quarto. Além disso, já estava previsto que o tempo ia piorar ao longo da noite, então é estranho que ela não tenha se precavido com seus equipamentos antes, e é certo que ela foi morta pelo tiro às 1 hora, que foi quando eles ouviram. Além disso, o diretor foi brevemente ao escritório às 23h30 e voltou para o terraço antes da meia-noite. O cabelo estranho ficou todo o tempo no terraço, com exceção de quando foi ao banheiro, às meia-noite, e tanto ele e o diretor estavam no terraço na hora do tiro, às 1 hora. A cozinheira ficou na cozinha às 23 às 1 horas, e quando teve o disparo ela estava conversando com a Aido, e a Aido começou uma live às meia-noite, e ao fim, perto da meia-noite e 40, ela foi na cozinha, e às 1, ela e a cozinheira estavam juntas quando perceberam a comoção. No entanto, Ron voltou para o quarto às 22h30 e não apareceu mais, e ele era o único que não tinha uma alegação. Porém, Chique diz que tem certeza que não é ele, pois ele não é esse tipo de pessoa, e John responde que isso é ilógico, mas nota que eles pareciam muito amigos e que era incomum vindo do Ron, então realmente ele devia ter mudado muito, já que antes ninguém conseguia se aproximar dele. Seguindo, Chique fala que verificou a gravação do telescópio e ele foi ligado às 23 horas, porém ficou todo escuro até às 1, e a partir das 1 ele só gravou a estrela polar, o que corresponde com o horário que ela se abriu e eles ouviram o disparo. O levantamento disse que as lâmpadas foram destruídas por tiros e das 23 às 1 a cúpula estava toda escura. E nesse momento John percebe algo e na hora manda Chique soltar Ron e dizer tudo o que descobriram para ele até agora, pois Ron não é o assassino. Então eles precisam ficar alerta, já que no momento a ilha se tornou um círculo fechado e que se isso tiver relacionado com um incidente de anos atrás, então mais pessoas podiam morrer. E Chique então solta Ron e explica tudo, e Ron ressalta que as luzes então foram destruídas antes das 23 ou depois das 1. Haviam 7 luzes, porém só foi ouvido um tiro, então o tiro nas lâmpadas foi antes das 23 horas. Além disso, já devia ter cacos de vidro das lâmpadas ao chão às 23, e Ron foi encontrado lá descalço no escuro, então devia pelo menos ter ferimentos nos pés por conta disso, porém os pés deles estavam ilesos, então Ron presume que Onodera foi morta às 1 hora. Mas mesmo assim ainda havia um telescópio enorme, grande o bastante para eles não verem um ao outro, então não tinha como ele ter acertado ela no lado oposto, pois ele não podia dar um passo sequer no momento do crime. Ron continua e deduz que o forte sono que sentiu depois da janta foi culpa de algum remédio botado no xarope dele, e várias pessoas tiveram a chance de batizar a refeição dele. Enquanto isso, John encontra uma linha de pesca no telescópio. Voltando para os dois de novo, eles vão até o quarto, já que o culpado deve ter levado Ron do quarto até a cúpula. Porém, não acharam nada no quarto como prova, ou seja, o culpado deve ter se preparado com cuidado para o crime. Enquanto conversam, eles escutam outro barulho de tiro. Eles olham para a janela e veem John caindo. Eles correm desesperados. Enquanto isso, John, em suas últimas palavras, fala que era uma armadilha. Nisso, os Chique chegam em meio à chuva. Ron fica bastante tenso, pois respeitava muito John, e confirma o falecimento. Ron fala que um professor da Blue foi morto, e como um grande instrutor teve esse fim, então o adversário deve ser formidável. E Ron tristemente fala que irá vingá-lo. Ron também destaca que não tem sinais de resistência na roupa, então o disparo foi de longe, ou ele foi pego de surpresa e caiu, além dessa linha de pesca que o professor está segurando. Nisso o diretor aparece com um cabelo estranho, falando que ouviram um tiro. Logo depois todos se reúnem, e Chique destaca que uma arma que aparentemente é a mesma que alvejou a Onodera foi achada no terraço, então parece que o culpado pegou de John que estava guardando ela. E Chique então diz que quer revisar aonde cada um estava. O diretor estava no escritório, e quando ouviu o disparo saiu correndo. O cabelo estranho estava no banheiro do térreo, e também ouviu o disparo, e acabou esbarrando com o diretor no saguão. A cozinheira estava dormindo com protetor de ouvido, e a Aido estava com fones de ouvido, conferindo a live. Por isso não percebeu. Nisso o cabelo estranho começa a coringar, com medo que a tragédia de 10 anos atrás se repita. Porém Ron fala que podia não parecer, mas o inspetor Chique está furioso, e o assassino está ali com ele, sob a máscara distorcida por um medo falso, sorrindo de seu triunfo. Porém, ele irá se arrepender disso. Nisso Chique e Ron vão até a cúpula, e Ron questiona como o culpado transformou a cúpula numa sala fechada, pois a única chave mestra estava no bolso dele.
com ele trancado pelo lado de dentro. Ishiki então deduz que o culpado passou a linha pelo buraco na parte de cima da porta, amarrou na chave e virou a porta por fora. Porém, Ron fala que está errado, pois tem um adesivo de cola na lateral da porta, impedindo que passe qualquer linha. Ron também vai até o corpo e nota que não tinha como Onodera ver para o outro lado onde ele estava. Só dava para ver a grade de ventilação, mas não tinha como ninguém passar por ali. Ron então manda Ishiki desligar as luzes, e eles notam que Onodera estava diante do interruptor de abrir a cúpula. E logo quando ouviram os tiros, a cúpula se abriu. Porém, não tinha como o assassino fugir a tempo. Ron então fala que a linha de pesca é a chave para resolver o mistério, e que agora já sabe o mistério da sala trancada. Então só faltava descobrir o culpado. Nisso a Idol aparece dizendo que estava com medo, que a luz fosse embora devido à chuva. Então foi olhar se tinha alguma lanterna sobrando, e que ela até foi até a cozinheira, mas ela estava meio reclamando que todo mundo fazia ela ficar pegando lanternas, e já era a terceira vez. E Ron fala que graças a Idol todas as peças foram encaixadas, e agora era com Ishiki. E essa foi a segunda parte, pessoal. Comenta aí se gostou para me trazer a continuação. Então se gostou, pessoal, deixa o like aí para fortalecer e se inscreve no canal se quiser ver os próximos vídeos. Então nos vemos no próximo recap. Então um abração.